Fala, galera! Vou fazer igual no YouTube. Fala, galerinha do YouTube, beleza? E aí, segundão, firmeza? Ó, vou tentar aqui gravar uma videoaula para facilitar a vida para nós, tá? Quem sabe assim fica mais fácil. Se vocês gostarem, depois vocês me falam, tá bom? Se vai ficar melhor a explicação, coisa e tal. Então vamos lá, nós estamos estudando termologia, física térmica, né? Não é coronavírus não. E por falar nisso, vamos rezar para essa desgrama acabar logo, pra gente voltar pra escola. Não é legal assim não, não é lá na sala de aula, viu? Isso dá um trabalho dos infernos fazer isso aqui. Tá mesmo, parece que vocês estão ocupados, carregados de serviço. Ó, caiu tudo os cabelos já, ó. Por causa disso. Então vamos lá, é o seguinte, ó. A Sibeli entrou no quarto. Então é o seguinte. Física térmica é o estudo do calor, tá? Energia térmica. Energia térmica é calor. Calor é energia térmica se transferindo de um corpo para o outro, tá ok? Ela está passando de um corpo para o outro, essa é energia térmica. E onde que se caracteriza essa energia térmica? Na vibração dos átomos, tá? Todo átomo que se encontra na natureza, ele está em constante, muito rápido, só minha mão, está em constante vibração. Ele está direto, ele está vibrando. Quanto mais energia térmica, mais calor, mais ele vibra, tá? Mais ele vai vibrar. Quanto menos energia, menos ele vibra. Então, calor é energia e temperatura é a medida da vibração desses átomos, da quantidade de vibração. É a quantificação da vibração desses átomos. Tá? Então vamos lá. Foi naquela pergunta da aula da semana passada, muita gente ficou em dúvida e tal. É importante saber disso, tá? Então, calor é energia e temperatura é a medida da agitação da vibração dos átomos. Eu ia começar a falar isso na sala de aula para vocês, mas não deu tempo, infelizmente. Então, falando disso, então, eu postei um vídeo no começo da atividade ali em cima para vocês, do chamo físico. Cara, o cara é muito bom, é um vídeo muito bem explicado, tá? Aí eu só comentando rapidinho, ele explica lá para vocês da escala de medida de temperatura, que é medida de temperatura. Nós temos 3 no planeta, 3. Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Tá? Lá ele fala só da Fahrenheit e da Celsius. Por quê? Porque são as únicas duas utilizadas no planeta. Então nós temos a escala. Ela estava escrevendo já, para ver como é que for. Essa câmera não é muito boa, tá, galera? Ela é bem velhinha, mas ela vai quebrar o galho pra gente, tá? Escala Celsius, que é o que a gente costuma fazer, graus Celsius, que ele fez para vocês no vídeo. Escala, ó que nome, hein? Aprende a falar, ele ensinou bonitinho lá. Eu também vou. Eu não vou cobrar isso. Bom, vou sim. Não quero aluno meu falando coisa errada. Fahrenheit. Também usa grau Fahrenheit, bolinha F. E escala Kelvin, que é o que nós vamos falar nesse vídeo, da escala Kelvin. Escala Kelvin não usa bolinha grau. Escala Kelvin não usa bolinha grau. É só o K. Por quê? Não sei. Não se usa, tá? Talvez pelo fato dele ser um Lord Kelvin, Lord inglês, que era... Bom, enfim, vamos falar desse Lord agora. Então são as 3 escalas que tem no planeta. Essas aqui são utilizadas nos países, que vocês viram no videozinho também da semana passada, tá? Escala Celsius e Fahrenheit. No Brasil, qual que se usa? Escala Celsius. Estados Unidos, o que se usa? Fahrenheit. Inglaterra, Fahrenheit. E assim por diante. Eu não tenho certeza quais são o que os outros países usam. A Argentina eu sei que usa Celsius.
O Japão, me falaram que o Japão usa Fahrenheit também. Quem foi pro Japão aí, quem conhece, me fala também aí depois, tá? O Japão acho que usa Fahrenheit também. Então vamos falar da escala Kelvin. Mas antes de falar da escala Kelvin, eu vou falar do Kelvin. Deixa eu tirar essa tela aqui. Param. Olha ele aí. Lord Kelvin. Lord inglês. O que ele fez? Antes dele se chamar Kelvin, Lord Kelvin, o nome dele era esse aqui, ó. Thomson. Thomson. Não tem P. Thomson. Tá? Ele era um físico que estava estudando os átomos. Ele estudava os átomos. Ele pegou o modelo de Dalton, que era o modelo da bola de bilhar. Vocês estão vendo isso em química. Quem não viu vai ver, procura os modelos atômicos. Que quando o homem começou a estudar o átomo, desde a Grécia Antiga, que a palavra átomo quer dizer não divisível, ele começou a pensar sobre o que é feita a matéria, do que essas coisas aqui são feitas, tá? Aí ele falou, ó, a gente pegar, cortar, dividir, qualquer coisa, por exemplo, uma rolha, uma borracha, vai chegar uma parte que eu não consigo dividir mais, que seria o átomo para eles. Que átomo em grego quer dizer não divisível. E, depois de muitos anos, o Dalton pegou essa ideia, que já um grupo de cientistas vinha estudando, e o Dalton conseguiu ver que o átomo era uma bola, era uma esfera. Então o Dalton chamou de bola de bilhar, porque era rígida. Depois o Thomson, esse cara aí, ó, o Thomson, parece que tem um P no meio, mas não tem o Thomson, esse cara aí, ele começou a estudar também. Ele começou a jogar radiação, botar chapa atrás, ver que impressão que ele tinha. Mas ele descobriu mais uma coisa. Ele percebeu que era uma bola de bilhar para o Thomson. Perdão, para o Dalton, tá? Era uma bola de bilhar maciça. Esse cara, esse barbudo aí, ele pegou e foi trabalhando, então ele viu que tinha pequenas cargas negativas em volta dessa bola de bilhar. Então ele chamou de pudim de passas. Aqui no Brasil a gente faz pudim de ameixa. Lá na Inglaterra é muito comum esse pudim de passas. Inclusive era muito consumido lá na universidade que ele trabalhava e tal. Então pudim de passas, porque o pudim era o corpo do átomo e as passas seriam as cargas negativas. Carga negativa no átomo, como é que chama? Elétron. O Thomson, esse cara aí, descobriu o elétron, ele que achou o elétron. O elétron, que vocês estão me vendo graças a um fluxo de elétrons que está trabalhando nesse computador aqui, que está acertando, que a câmera está produzindo, lá do fundo da câmera, está produzindo um circuito elétrico, uma corrente elétrica, está mandando para o computador, e aí do computador está chegando aqui no negocinho, aqui no modem, que está mandando por fibra ótica. Que também o aparelho que controla a fibra ótica é por eletricidade. Galera, tudo é eletricidade, a gente vive à base disso, então a gente já conhecia a eletricidade, o ser humano, mas da forma como ela é de verdade mesmo, foi graças ao Thomson. Então, por essa descoberta, a rainha da época, o rei, acho que era a rainha, já porque, bom, a rainha Elizabeth vai enterrar todo mundo, né? Já era. A coroa inglesa deu o título para ele de Lord Kelvin. Então, de Thomson, se não ativar aqui ninguém vê, vamos lá. De Thomson, ele passou a se, ele adotou o nome, a rainha pegou lá a espada, eu vos condecoro, botou no ombro dele assim, como cavaleiro da coroa, Lord Kelvin. Certo? Então, a partir daí, todas as descobertas que ele fez, ele passou a chamar de... Ele passou a botar o nome dele de Lord Kelvin. De Kelvin. Por isso que é a escala Kelvin e não escala Thomson. Escala Thomson. Então, como vocês viram lá, o Fahrenheit... o Fahrenheit mesmo, tá? O Daniel Fahrenheit, que era um médico alemão. Olha a loucura, ele pegou a temperatura corporal da esposa. Loucura não, porque a nossa temperatura corporal é uma média razoável.
Tá? Só que a temperatura mínima misturou gelo com amônia, com sal. A temperatura cai para dedéu, tá? Cai bastante a temperatura com uma mistura dessa. E ele fez aquela escala maluca, que pra mim, ó, não tem sentido nenhum aquela escala doida dele lá. Mas enfim, a maioria dos países lá pra cima, Alemanha, Inglaterra, a Europa toda praticamente adota a escala Fahrenheit. Mas o Anders Celsius, que traduzido para o português quer dizer André Celsius, então vocês vão encontrar das duas formas, Anders Celsius ou André Celsius, ele baseou na água. Ele pegou a água quando a água se congela, quer dizer, a água funde, que vocês fizeram na atividade passada também, fusão. Quando a água se funde, ele chamou de 0 graus Celsius. E isso é a temperatura do nível do mar, tá? Por causa da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é mais leve, ele consegue congelar antes do 0 graus Celsius. E também a água evapora antes dos 100 graus Celsius. Então a temperatura depende de ebulição e de fusão, depende da pressão atmosférica. Então a gente pega o nível do mar como base, porque o nível do mar tem uma atmosfera. Vai prestando atenção que com essas falas eu vou responder um bocado de pergunta aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo. Então vai ficando ligado que vocês vão responder um monte de pergunta com essas falas. Aliás, todas elas são baseadas nisso, tá? Então, eu acho importante passar isso para vocês, porque pouca gente fala disso, e o Kelvin teve uma importância fantástica na história do homem, na nossa história. Porque a parte falo da eletricidade, cara, fantástico. Tá, os engenheiros elétricos foram muito bons, mas o Kelvin, para descobrir isso... Bom, então vamos lá. Então ficou claro, né? O Kelvin estudava átomos, e o nome dele era Thomson. Ele estudava os átomos. Com o estudo dos átomos dele, ele descobriu o elétron. E a descoberta do elétron fez ele ser condecorado como Lord Kelvin, título da rainha. Tá? E nesse estudo dos átomos, ele descobriu que os átomos vibram. Além de ter o elétron, os átomos vibram, porque o elétron gira em torno do átomo. Conforme o elétron gira, o elétron faz o átomo balançar, faz o átomo vibrar. Tô perdendo a câmera aqui. Faz o átomo vibrar. Vibração, átomo vibrando, energia térmica. Por isso que a escala Kelvin é a escala absoluta, porque ela foi realmente baseada na vibração dos átomos. Então foi baseada em vibração dos átomos e ele criou uma escala onde os átomos deixariam de vibrar, param de vibrar a 0 Kelvin. Não é ok, é 0 Kelvin. Mas o átomo para de vibrar, o que acontece se ele parar? Isso vai dar uma aula inteira depois, viu? Tá? Então, mas o átomo nunca para de vibrar. Nunca. Não conseguiram fazer o átomo parar de vibrar. Porque ele não para. Mas tem um líquido super gelado, o gelo tá vibrando? Tá, mais devagarzinho, mas tá. Tem menos energia térmica. Então a temperatura é menor porque ele está vibrando menos. Então a temperatura mede a vibração dos átomos. Ele está vibrando menos. Mas ele não para de vibrar. Eles tiveram várias experiências, inclusive aqui em São Carlos, é pioneira nisso, o UFSCar. Eles tentaram fechar o átomo lá com uma gaiola laser, foram fechando. Chegaram a 0,0001 Kelvin. Mas o danado não parou de vibrar. Então o átomo não para de vibrar. Prestaram atenção nisso? É uma suposição do Kelvin, que se fosse diminuindo a temperatura de tal e tal modo naquela escala, ia chegar a um ponto que ele pararia de vibrar. Mas o átomo não para de vibrar, que vai ficar para outra aula, inclusive sugestão de pesquisa para vocês. O que aconteceria se o átomo parasse de vibrar? Não sabemos, nunca parou. Poderia explodir, virar uma bomba atômica, porque o elétron que gira em volta ia cair no núcleo, que é o próton. Então próton e elétron, cabum. Ou poderia se aniquilar também, carga positiva, carga negativa. Os dois, carga positiva, carga negativa aqui se anulam, ia desaparecer. Ou poderia também, o que os físicos falam, que a matéria ia ficar estranha, ia virar mole, ia perder a forma, ia ficar disforme e tal. Então isso é o que aconteceria se o átomo parasse de vibrar. Como nunca parou, nós não sabemos. Tá? Então vamos lá.
Nunca parou de vibrar, não para. Chega pertinho. Tipo, o nitrogênio líquido, cara, ele chega a menos 200 graus Celsius. Ele vibra bem pouquinho, mas não para. Então, vocês viram lá nas outras, o rapaz ensinando para vocês lá, a transformar. Eu adoto aquela fórmula que ele fez porque ela é muito prática de decorar, tá? Que é temperatura em Fahrenheit, deixa eu ver quanto que está o vídeo aqui, já está demorando demais. Dividido por 5 é igual. Perdão, já errei aqui, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ah, então ele errou! Se eu falar que eu errei num concurso público, por causa que eu confundi esses dois aqui, danado aqui, ó. Eu botei o Celsius aqui e o Fahrenheit. Igualzinho eu ia fazendo pra vocês agora. É duro de lembrar. Mas, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Vamos fazer um exemplo disso aqui? Então, vamos lá, ó. Vamos usar essa fórmula. Ah, eu estou nos Estados Unidos e olho para fora e vejo no monitor que está marcando 30 graus. Estados Unidos a gente sabe que adota Fahrenheit, tá? Mas cadê o grau Fahrenheit? Cadê o Fahrenheit aqui? Grau Fahrenheit. Se vocês olharem na nossa previsão do tempo também não fala que tipo de escala que é. Porque a gente sabe que o Brasil é Celsius, tá? Então lá sabendo que é Celsius, tanto é que estava nevando no aeroporto pro lado de fora. Estou imaginando uma situação aqui. E você olha para o monitor e está marcando 30 graus. Só que é 30 graus Fahrenheit. Quanto que seria esses 30 graus Fahrenheit aqui no Brasil? Ou seja, em graus Celsius. Vamos transformar em graus Celsius. Vamos lá, então. 30 Fahrenheit eu vou substituir aonde? No TF, ó. TC, temperatura em Celsius. TF, temperatura em Fahrenheit. Então vamos lá, ó. Temperatura em Celsius é o que eu quero saber. Então, TC sobre 5 é igual. O TF é 30 menos 32 dividido por 9. Vou fazer para frente aqui. Então, o que eu faço? Aqui não tem como eu mexer, então fica TC sobre 5, que é igual 30 menos 32, menos 2, dividido por 9. Acabou? Vou dividir aqui? Não! Duas frações e o sinal de igual no meio, eu multiplico em cruz, multiplico cruzado. Então, TC vezes 9, 9TC, igual 2 vezes 5, 10, menos com mais, menos 10. Olha lá, menos 10, falo fora lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o TC, ó. Então, vai ficar TC é igual a menos 10 dividido por 9. TC, que é temperatura em Celsius, é igual 10 dividido por 9. Ainda é difícil, essas divisões aqui é complicada, é difícil, então... Ah, mágica! Eu disse que vocês podem usar calculadora. Não pode ir na aula de matemática, tá? Mas como o nosso tempo é curto tal, e estou em casa, eu não vou poder vigiar vocês mesmo, ó. Só o pai de vocês quiser. Ó, pai, vocês estão ouvindo o vídeo aí? É pra fazer na mão. Não, tô brincando. Tô brincando nada, é bom treinar assim, tô em casa mesmo, não tem mal o que fazer. Não sei que manda lavar um banheiro, limpar o chão, também é bom, também, viu? É, mas depois da lição, tá? Primeira lição. Então vamos usar a calculadora. Então, olha lá, 10. Eu tô clicando na tela, não na calculadora. Ei, lasqueira. Ai, ai. 10 dividido por 9 é igual a 1,1. Menos com mais, menos 1,1 graus Celsius. Então, tava nevando, né? Tava frio, porque 30 graus Fahrenheit é o mesmo que menos 1,1 graus Celsius. Então aqui está um exemplo. Se eu desse o exemplo, o número para vocês em Celsius e pedisse em Fahrenheit, que é o que eu pedi nos exercícios, vocês vão colocar o Celsius e calcular o Fahrenheit, tá bom? Ele fez um exemplo lá para vocês. Esse, como é que chama o canal? Chama o físico, tá? Vocês vão olhar lá, tá bom?
Então, eu vou fazer mais um... Vou pegar outra folha, pera aí. Troca de tela, tudo digital. Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui para transformar... a fórmula para transformar Kelvin em Celsius e Celsius em Kelvin é essa daqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual TC, temperatura em Celsius, mais 273. Eu coloquei lá para vocês no formulário, para preencher nas questões de... Logo abaixo desse vídeo aqui, que vocês vão usar esses exemplos aqui para resolver as questões abaixo, que é do Kelvin, tá? Eu vou botar esse vídeo embaixo, tá? Então, vamos lá, então. Essa é a formulinha. Anny, mas se eu quiser, eu quero fazer um exemplo. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, ó, escala Kelvin utilizada em laboratórios, tá? Tanto é que viagens espaciais aí, eu já disse, não sei se eu disse, eu repito, falo de novo. É tudo medido em Kelvin, tá? Em laboratório de pesquisa, é tudo Kelvin, que é Kelvin em escala absoluta, ou seja, escala no sistema internacional, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Quando a água vira gelo é muito importante. Então vamos ver. Quando a água vira gelo, quer dizer fusão, na escala Celsius é 0 graus Celsius. Então quero transformar. Deixa eu fazer aqui embaixo. 0 graus Celsius. Quero transformar na escala Kelvin. Na escala Kelvin não tem bolinha, tá? Não tem bolinha. Então vamos lá, ó. TK igual a TC mais 273. Então temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273. Essa é a fórmula. Depois a gente vai vendo por que vocês vão entender por que vai aparecer. Então vamos lá. 0 Celsius eu vou substituir no TC. Então, ó, TK é igual a 0 mais 273. Então, temperatura em Kelvin é igual a 0 mais... Alguém quer usar a calculadora que está aqui embaixo? Precisa? A calculadora que está... Tá aqui, a calculadora está aqui. Alguém precisa? Não, né? Bom, né? Então tá. Então, temperatura em Kelvin, 273 Kelvin. Não vai bolinha, tá? Então, aqui. Então, 0 graus Celsius, ou seja, a água congela na temperatura Kelvin em 273 Kelvin. 273 Kelvin é quente. É quente? É frio? Frio pra caramba pra nós, né? Outro exemplo. Aí, não tá fácil, mas se eu quiser transformar ao contrário. Simples. Tá? Muito simples. Eu só troco de lugar. Então vamos pensar. 0 Kelvin é quando o átomo deixaria de vibrar? Se ele deixasse? Mas não chega lá. Então, 0... Cadê? Vai pra cá. 0 Kelvin eu quero transformar em graus Celsius. Vou usar a mesma fórmula. TK igual a TC mais 273. Já vai relaxando a letra. Se eu estou acostumado com ela na lousa, tá bom. Temperatura em Kelvin é o 0. Então, 0 é igual a TC mais 273. Como é que eu faço agora? Bom, gente, tem várias formas de fazer, tá? Cada um faz o que achar melhor. Eu vou fazer o que é prático, tá? Então, eu quero isolar o TC, eu quero isolar ele. Então, eu vou pegar o 273 e jogar para cá. Passar para cá do sinal de igual. Então, vai ficar 0 mais 273, fica 273. Tá positivo, vem para cá, negativo, igual a TC. Ou seja, temperatura em Celsius é igual a menos 273 graus Celsius. Gente, se o átomo deixa de vibrar essa temperatura, essa é a temperatura mínima que se pode atingir qualquer coisa. Não existe temperatura... Biscoito. Não existe temperatura inferior a essa. Em Celsius, essa é a temperatura mais baixa que se tem. Não existe. Então, vou mostrar outra escalinha para vocês. Calculadora, pode ir embora. Dispositivo de captura de vídeo. Tchau. Então, olha lá, nós temos o Lord Kelvin. Olha aí. Uma comparação entre as três escalas. Olha lá embaixo, ó. 0 Celsius equivale a 273 Kelvin positivo, que a gente fez aqui embaixo.
e equivale a 32 graus Fahrenheit, que o cara falou no vídeo lá, mas vamos focar no Celsius e Kelvin. Então, olha que interessante, 100 graus Celsius é 373 Kelvin. Também varia de 100 em 100, igual vocês viram no outro vídeo aqui de Celsius para Fahrenheit, varia de 1,8 em 1,8, aqui não, varia de 1 em 1 mesmo. Então fica mais fácil para fazer os cálculos, tá? Fica bem mais prático. Então, olha aí a comparação de Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Vamos ver se tem outra. Eu tinha salvo pelo menos outra. Bom, esse aí é um modelo dos átomos vibrando, tá? Os átomos estão em constante agitação. Eles estão agitados. Quanto mais agitados, mais energia térmica. Olha lá. Quanto mais agitados, mais energia térmica. Aqui eles estão bem agitados. Então, no caso, na escala Kelvin, no 0 Kelvin, é quando deixaria de vibrar. Por isso que é chamada de escala absoluta, porque ela leva em consideração a vibração dos átomos, e que o 0 absoluto é quando o átomo para de vibrar. Muita gente respondeu direitinho. Amei, adorei as respostas. Vocês veem que tem uma preguiça de escrever, né? Mas tá bom, o importante é deixar a ideia. Ficou muito boa, tá? Vamos ver a outra aqui. A outro modelo aí. Também, mesma coisa, olha lá. Seria os átomos vibrando. Quanto mais, olha que legal, quanto mais eles vibram, mais eles se distanciam, porque eles ocupam mais espaço. Por isso que as matérias, que qualquer matéria dilata, aumenta de volume quando aumenta a temperatura. E contrai, quer dizer, diminui o volume quando diminui a temperatura, porque os átomos vão ocupando mais espaço. Eles vão vibrando mais e ocupando mais espaço. Quanto mais energia térmica, quanto menos energia térmica, eles vibram menos, ocupam menos espaço. Estou fazendo uma coisa bem simplesinha. Olha aí. Esse é o modelo do Kelvin, que no caso era Thomson na época lá. A bolinha laranja seria o átomo, que é o corpo positivo. E as bolinhas verdes seriam os elétrons, carga negativa. Tá? Foi ele que descobriu isso daí. Olha só, que coisa, hein? Há mais de um século atrás. 1800 e alguma coisa. Eu não vi a data. Esqueci. Vamos ver o outro aqui. Olha aí, galera, mais um modelo legalzinho para mostrar para vocês. Como eu ampliar essa bagaça? Não, esse é GIF, esse não amplia. Olha ali, os átomos vibrando. Olha lá que bacana. Perto da chama do fogo, aqui perto da chama do fogo, eles estão vibrando mais do que longe do fogo. Aqui eles estão vibrando menos, ó. Olha que modelo bacana para entender. Essas bolinhas simbolizam os átomos. E quanto mais próximo ao fogo, mais eles estão vibrando. Quer dizer, tem mais energia térmica, está mais quente. Então a temperatura é maior aqui porque eles vibram mais. Aqui, ó, está mais frio, eles vibram menos. Tá? Aliás, quente e frio são sensações térmicas. Só nós sentimos, seres vivos sentimos. Não serve como parâmetro de medida. Hoje o dia está calor. Está errado. Hoje o dia está frio. Ou quente. Tá? Hoje o dia está quente, não calor. Calor é a energia. Então, no exercício que eu passei da tirinha lá, que vocês ficaram com dúvida, então, a pessoa produz o calor e o ambiente rouba esse calor. Não existe energia frio. Não existe energia frio. Existe energia térmica, que é o calor. Então, quanto mais energia térmica, mais quente é. Quanto menos energia térmica, olha ali, ó, mais frio é. Então, o que acontece? O calor sai para o ambiente. O jornal, pro mendigo do homem da tirinha, ele serve para não deixar o calor do corpo dele embora, ou seja, ele isola, é um isolante térmico, ele isola o corpo dele em relação ao ambiente externo. Então o calor dele fica preso. É isso que serve essas roupas. Ela segura o calor preso no nosso corpo. O cobertor. O cobertor está quentinho. Não, não está quentinho. É você que esquentou o cobertor. É o seu corpo que esquenta. O cobertor isola. Tá bom? Bom, eu acho que eu fiz os exemplos aí, tá? E vocês vão vendo lá, depois nos exercícios, vão vendo lá como resolver, tá bom? Por hora é só. Já deu bastante o vídeo aqui. Eu vou tentar dar uma cortadinha para ficar menor, mas não deu. Mas assistam os outros vídeos, pode ir assistindo e vão respondendo lá, tá bom? Um abraço, um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais.